A série live action de Resident Evil lança esse mês na Netflix com uma proposta de tentar agradar os fãs da franquia, que infelizmente não possuem sorte quando o assunto é adaptação em live action de Resident Evil. Mas, por algumas críticas de pessoas que já puderam assistir antecipadamente a série, podemos perceber que ela não é um completo desastre. Então, vamos aproveitar isso para trazer 10 curiosidades sobre a franquia Resident Evil em geral. Para você que ama a franquia e não sabe dessas curiosidades, ou para novos possíveis fãs que estão chegando pela série. Mas antes de qualquer coisa, eu peço de coração, se você ainda não é inscrito, peço para que se inscreva, porque o nosso canal é pequeno e para subir nesse YouTube de meu Deus, precisamos da ajuda de vocês. Então inscreva-se, ativa o sininho aí, porque postamos vídeos e shorts toda semana. Segue também as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Resident Evil foi criado pelo pai do survival horror, Shinji Mikami, e de acordo com Shinji Mikami, além da inspiração de clássicos jogos como Alone in the Dark e no filme O Iluminado, a ideia original era que o primeiro Resident Evil fosse um remake de Sweet Home, um RPG de terror lançado em 1984 para Nintendo apenas no Japão. Quando o projeto foi iniciado em 1993, a ideia era que o jogo fosse um jogo de Super Nintendo, adicionando todos os detalhes que não eram possíveis na década de 80, devido à falta de recursos de hardware do NES. Porém, a Capcom acabou perdendo os direitos para adaptar Sweet Home uma segunda vez, e o título, que estava em fase inicial de desenvolvimento, acabou se tornando a aventura de Chris e Jill, que conhecemos atualmente. Graças a Shinji Mikami, a indústria de jogos de terror tiveram uma grande mudança e avanço, pois o Resident Evil serviram de inspiração para vários games que vieram depois, como Silent Hill, talvez o próprio The Last of Us e o próprio The Evil Within. Bom, esse último falaremos mais pra frente. A ideia de Resident Evil 7 ser em primeira pessoa não agradou uma boa parte dos fãs, que acharam desnecessário e parecia muito com Outlast. Mas e se eu te contar que Resident Evil era para ser em primeira pessoa desde o início? Shinji Mikami inicialmente tinha a ideia de que o primeiro Resident Evil de 96 fosse em primeira pessoa, no caso, chegando a começar o desenvolvimento. Mas Mikami ficou bastante satisfeito com o resultado de uma beta e acabou descartando a ideia logo de cara. E assim veio a famosa câmera fixa. Além disso, o primeiro Resident Evil estava planejado para ser um FPS cooperativo. Os jogadores deveriam lutar contra hordas de zumbis juntos. No entanto, por conta das limitações do hardware do primeiro PlayStation, o game teve que ser mudado e adotar uma estratégia de duas campanhas, se tornando assim o game que conhecemos hoje. Para quem não sabe ou tem dúvidas, Resident Evil originalmente não possui o nome de Resident Evil, e sim Biohazard. Acontece que quando o game foi distribuído para outros países, a Capcom teve muita dificuldade para manter o título Biohazard fora do Japão, já que já existia uma banda de heavy metal com esse nome e outro game ainda com o mesmo nome. Então, a Capcom decidiu fazer uma votação interna entre os funcionários. Então, o nome Resident Evil foi o grande vencedor para ser lançado no mundo afora. Mas convenhamos que Biohazard é um nome que faz muito mais sentido, já que Resident Evil é baseado em armas biológicas, os famosos BOWs, que, para quem ainda não pegou a palavra, Biohazard quer dizer risco biológico. Resident Evil possui várias ramificações e filhos vindos de possíveis continuações, podemos dizer assim, e um dos grandes responsáveis é o tão amado Resident Evil 4. A produção de Resident Evil 4, ou melhor, Resident Evil 3.5, como foi intitulado essas betas, deu um pouco de trabalho para a Capcom, pois Shinji Mikami e a sua equipe tinham ideias extremamente avançadas para o seu tempo. Sendo assim, Resident Evil 4 possui 3 betas e uma demo, sendo delas 2 jogáveis. E cara, são completamente diferentes do que estamos acostumados. Então, o game passou por diversas mudanças, e lembra que eu falei que ele possuía 3 betas? Bom, uma delas se tornou outra franquia famosa que conhecemos, o tão amado Devil May Cry. Sim, meus amigos, Devil May Cry só existe graças a uma beta de Resident Evil 4, assim como outro game que surgiu de algumas ideias descartadas de uma das 3 betas, que é o game bem esquecido por muitos, o Haunting Ground. Para os fãs do terceiro game que até hoje não sabem a ordem, é que vai uma curiosidade e uma explicação. Resident Evil 3 Nemesis necessariamente não era para ser o terceiro game na real, ele não tinha nem planos para existir. O terceiro game originalmente seria o Code Veronica, que seria lançado diretamente para o PlayStation 2, mas a Sony pressionou a Capcom para o terceiro game e logo assim finalizar o primeiro PlayStation com a trilogia de Resident Evil. Logo, a Capcom desenvolveu de última hora o Resident Evil 3 Nemesis, que se passa ao mesmo tempo do segundo game. Então, a ordem fica que começa com a Jill até ela ser infectada pelo Nemesis, aí vamos para o Leon e a Claire, e quando eles estão para sair de Raccoon City, volta assim para a Jill, pois ela acorda e recebe a cura do vírus. Então, Raccoon City explode. Então, normalmente, essa seria a ordem correta. Leon Scott Kennedy é um dos, e se não, o protagonista mais amado da franquia.
Mas tem muitas pessoas que possuem uma dúvida porque Leon foi salvar a Ashley, a filha do presidente, somente com uma pistola, 20 balas e um spray. Acontece que Leon não sabia se realmente a Ashley estava naquela região. O governo apenas foi informado de que uma garota parecida com ela foi vista nos arredores. Logo, Leon não era mais um policial e sim um agente do governo dos Estados Unidos, o braço direito do próprio presidente. Logo, seu treinamento era extremo e o presidente achou que seria mais adequado mandar Leon, o seu braço direito, para aquela missão, apesar de começar como reconhecimento. Então, Leon não sabia se ela realmente estava no local. E detalhe, Leon não sabia o que estava acontecendo naquela área, sobre as plagas, nem o envolvimento de Krauser e Wesker. Pode parecer que os principais inimigos da franquia Resident Evil são somente os zumbis e leakers. No entanto, os grandes vilões possuem na verdade os diferentes tipos de vírus e parasitas, e com seus efeitos devastadores. Além do T-Vírus dos primeiros jogos, a série também teve o G-Vírus, o N-Alpha, o Typer, o Las Plagas, o T-Verônica, o Ouroboros e muitos outros. E se você acha que só os vilões possuem poderes e mutações, então vamos para a próxima curiosidade. Os mocinhos também possuem poderes sobre-humanos pós-vírus ou parasita. Começamos por Sherry Burke, que foi infectada pelo seu próprio pai no segundo game. Lá, Clay e Leon fazem o possível para conseguir a cura do G-Vírus, mas a garota ainda ficou com traços do G-Vírus lhe proporcionando assim poderes de cura. Além de Sherry, possui outros infectados com poderes sobre-humanos. O Ethan Rintos, protagonista de Resident Evil 7 e Resident Evil 8 ou Resident Evil Village. No início do Resident Evil 7 começamos a perceber que Ethan está diferente, ele começa a receber vários ferimentos fatais e até mesmo perdas de membros, e assim ele consegue recolocá-los no lugar. Resident Evil Village descobrimos que Ethan foi infectado pelo Mutamiceto, assim que chegou na casa dos Bakers, se tornando assim a arma perfeita que Evelyn não pôde ser. E cara, tem muitos personagens assim, como a Jill, o Jack, filho do Wesker. Tem teorias de que o próprio Leon ainda pode estar infectado com alguma parte do Las Plagas ou do game Resident Evil Gaiden, que a Capcom não se decide se é ou não é canônico. Mas isso é história para outro vídeo. Resident Evil não possui somente os games e alguns filmes em live action, mas ele também possui 3 filmes em CGI, normalmente com Leon sendo o protagonista. E recentemente, em 2020, ganhamos uma série em CGI para a Netflix com somente 4 episódios, intitulada de Resident Evil Infinite Darkness. Além disso, Resident Evil possui livros e mangás, onde lá as coisas são um pouco diferentes. Eu super recomendo para vocês darem uma olhada, é bastante interessante e lá tem muitas coisas, tipo de arquivos, de monstros, de bosses e até dos próprios protagonistas. Dá uma olhada lá que eu super recomendo. Lembra que eu citei antes que The Evil Within 1 tem uma forte inspiração com Resident Evil? Bom, isso acontece porque o produtor e diretor de The Evil Within é o próprio Shinji Mikami. Lá as referências estão muito claras, com direito à mansão Spencer e tudo. O game tem uma pegada lá The Last of Us, onde na maioria das vezes você precisa ser um pouco stealth e pegar os inimigos de surpresa. The Evil Within foi lançado em 2013, um ano depois de Resident Evil 6, praticamente junto com The Last of Us. Os 3 foram lançados para o PlayStation 3 e PC, e ambos tiveram relançamentos para as próximas gerações. Então é isso, pessoas, esse foi o vídeo. Pegamos curiosidades básicas e algumas desconhecidas, principalmente para quem está chegando agora na franquia. Claro que futuramente teremos uma parte 2, afinal Resident Evil é uma franquia enorme, então curiosidades é o que não falta. Não esqueçam de se inscrever aí para nos ajudar, porque a sua inscrição e o seu like nos ajuda. A cada mais uma inscrição chegamos mais próximos dos 500 inscritos, e logo quem sabe aos 1000 inscritos nesse YouTube de meu Deus. Fiquem atentos, pois postamos vídeos e shorts toda semana. E claro, segue o nosso Instagram e o nosso perfil no qual roda e vira, postamos muitos conteúdos lá também. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!